Muito bem, queridos irmãos e irmãs, vamos em frente, não podemos parar. Há muito a ser compartilhado. Agora chegou o Aquiles aqui, ó. O Alexandre e o Aquiles. Tá vendo, né? Pois é. Muito bem. 3 meses depois, continue com aquela reflexão, com aquele texto base de Êxodo capítulo 19. 3 meses depois, aconteceu 3 meses depois, porque lá em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 23, o povo clamou ao Senhor. O povo clamou ao Senhor, o povo buscou ao Senhor de todo o coração, porque ele estava oprimido. Ele estava sendo massacrado. E eles clamaram ao Senhor. E Deus escutou o seu clamor, a sua súplica, a sua prece. 3 meses depois, é o cumprimento de uma oração feita a Deus, de um pedido feito a Deus, de um clamor feito a Deus, e diz lá em Êxodo, no capítulo 3, do versículo 23 ou 24, salvo engano, vá pegando os dados por aí. Deus se interessou por aquele povo e disse que iria resolver aquele problema. Santíssima Trindade fala de oração, fala de prece, fala de comunhão com Deus por meio da nossa prece. Será, querido, que temos nos curvado diante de Deus e clamado a Ele? Temos gritado por socorro aquele que pode solucionar os nossos problemas? Quando não existem possibilidades humanas, e ele vai lá e soluciona aquele problema? 3 meses depois, naquele dia, 3 meses depois que os filhos de Israel saíram do Egito, para que este dia aconteça, 3 meses depois, naquele mesmo dia que acamparam em frente ao Sinai. Era a resposta de Deus a um clamor que o povo havia feito. Quem é este Deus que anunciamos? É o Deus que se interessa pelos oprimidos. É o Deus que se interessa por aqueles que estão escravizados. É o Deus que se interessa por aqueles que não têm mais lágrimas para chorar. É um Deus que ouve o clamor do povo oprimido, do povo aflito. Guarde isto. Guardemos isto. Como está a nossa comunhão com Deus? Temos falado com Ele, temos clamado a Ele, temos buscado a sua presença, a sua face. Tem havido entre nós e o nosso Deus uma estreita comunhão, uma comunhão filial, uma comunhão de amor. E não esqueça, queridos, que a oração vale não por aquilo que ela pode me proporcionar, mas por aquilo que ela pode fazer na minha vida em relação a Deus. O valor da oração não está naquilo que eu posso ter em função daquilo que pedi, mas em função daquilo que ela me faz ser. Querido, quando somos, não esqueça disto, quando somos, os teres eles são secundários.
Quando o reino de Deus se estabelece em nossa vida e ele nós o buscamos por primeiro, como prioridade absoluta da nossa vida, os teres, eles acontecem naturalmente, sem que nos sintamos escravo dos teres, escravo das posses, escravo das propriedades, escravos de tudo que possamos ter e que merecidamente podemos ter. Mas se aquilo que temos, se aquilo que passamos a ter, que passamos a possuir, começa a destruir o nosso ser, estamos no campo da idolatria, já estamos distante de Deus. 3 meses depois, é resultado de um pedido que foi feito para Deus. Para este 3 meses acontecer, queridos, observe algo. Para que esta promessa fosse realizada, Deus chama uma pessoa. Para Deus atender aquele clamor, para Deus atender aquela oração, aquele grito, aquele gemido, que se dava em função de uma opressão, para que este 3 meses acontecesse, este 3 meses de libertação estivesse acontecendo naquele dia. Observe que o autor sacerdotal está preocupado com a cronologia, com a topografia, para dizer naquele mesmo dia. Quando completou-se 3 meses, o povo estava diante do Monte Sinai. Para que este 3 meses de libertação acontecesse, Deus chamou uma pessoa. Leia lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1, que Moisés, ele estava vivendo uma vida tranquila, uma vida sossegada, com a sua mulher, com seus filhos. Ele estava apacentando o rebanho do seu sogro. Ele tinha saído 40 anos antes daquela situação de opressão. Ele completou 40 anos e foi visitar os seus irmãos, e ele viu que um estava oprimindo o outro. Ele foi lá, matou aquele homem, enterrou-o na areia. O faraó soube daquilo e prometeu matar Moisés, e ele então fugiu. E ele chegou nas terras de Midian, ele casou-se, ele constituiu família, e ele começou a trabalhar a viver uma vida sossegada. E enquanto ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, em frente àquela montanha, Deus apareceu a ele e a sua vida mudou de direção. Querido irmão, querida irmã, coloquemos isto na nossa mente. Quando Deus entra em nossa vida, a nossa vida muda de direção. A vida de Moisés mudou de direção porque Deus se interessou por um povo escravizado, por um povo cativo, por um povo oprimido. E seria o caso de dizermos, e eu com isso? Não é problema meu? Mas nós estamos falando de Santíssima Trindade, estamos falando de Deus uno e trino, um Deus e 3 pessoas, estamos falando de uma essência e de múltiplas existências. E para que as existências existam, é preciso que a essência nelas esteja. Não podemos quer dizer que Deus, ele apronta as dele, ele faz as dele, ele quer abençoar alguém e chama a mim. A vida de Santíssima Trindade é uma vida de colegialidade, é uma vida de comunhão, é uma vida de fraternidade, é uma vida de interdependência. E sobretudo naquele caso, queridos, porque Moisés ele não era egípcio.
Ele matou aquele homem porque aos 40 anos ele saiu e foi ver os seus irmãos. O seu povo, ele estava na condição de filho da filha de Faraó, provavelmente herdeiro do trono. Mas ele não era egípcio. E quando ele viu aquilo, o sangue correu na veia. E ele, para livrar o seu irmão, ele matou aquele que o estava oprimindo. Era um egípcio. E por isso o Faraó, quando soube daquele acontecimento, iria matar. Ele decretou pena de morte para Moisés e por isso ele foge, foi às terras de Midian. Não tratava-se de um povo estranho, queridos, Deus quer abençoar o seu povo, não importa se ele é português, se ele é africano, se ele é asiático, se ele é europeu, não importa. Quem está debaixo da paternidade única vê o outro como irmão, independente do seu continente, da sua nacionalidade, da sua etnia. Ele é meu irmão e Deus está dizendo: eu quero abençoar aquele povo, mas eu preciso de você. E quando Deus entra na nossa vida, a vida muda de direção. E tenha certeza que muitas pessoas que estão ouvindo-me agora, a sua vida mudará de direção, porque Deus está te escolhendo em função de alguém que Ele quer libertar, que Ele quer salvar, que Ele quer restaurar, mas Ele quer você. Por favor, irmãos. Ele quer precisar de você, quer precisar de mim, não por necessidade, é por liberdade. Ele não precisa de nós para nada por insuficiência, por limitações. Ele precisa de nós porque quer precisar, porque quer que participemos da vida dele bem-aventurada. Ele quer que participemos, que façamos parte dessa história de salvação, dessa história de libertação, dessa história extraordinária que ele tem para cada um de nós. Um dia ele precisou de mim, está precisando de mim, e ele está precisando de você, e você sabe que ele está falando contigo, e você sabe que hoje mesmo Deus te dará um sinal de que ele falou contigo. É verdade, missionário. Eu estou dando desculpas há muito tempo, há muitos anos. Não deixe que a ira de Deus acenda-se contra você, como acendeu-se contra Moisés, porque 5 vezes ele disse: não, eu não posso, eu sou incapaz, eu sou gago, eu não sei falar. Na 5ª vez a ira do Senhor acendeu-se contra Moisés. Para que estes 3 meses acontecessem, Deus chamou uma pessoa. Deus chamou Moisés. E a vida dele mudou de direção. E não tenha dúvida que a sua vida também mudará de direção, como a minha mudou de direção. Quantas vezes eu pergunto-me: meu Deus, o que estou fazendo? Mas o importante não é perguntar, não é questionar, é continuar dentro da vontade de Deus. 3 meses depois, lembra? Os 3 primeiros meses que Moisés ficou escondido na casa de seus pais para não ser morto. Eu estou com um netinho, por sinal, acho que é o 2º Sidney Oster do Brasil. Ontem, antes de ontem, ele fez 4 meses. Pensa na fofura. É o avô, é a coisa mais fofa do planeta. Moisés tinha 3 meses. Os seus pais conseguiram guardá-lo por 3 meses, porque havia um decreto real para que todos os meninos fossem mortos. As mulheres poderiam viver, mas os homens não.
O povo de Israel estava aumentando, estava multiplicando-se dia após dia, e o faraó estabeleceu um decreto: os meninos sejam mortos, as meninas vivam. E Moisés era um menino. Três meses depois, lembra? Você sabe por que Deus quer precisar de ti, queridos? Você esqueceu? Você está ignorando? Você está deixando para lá, fazendo que nada aconteceu? É porque lá na tua infância, Deus te protegeu durante 3 meses. Quando ninguém podia fazer nada por ti, Deus te protegeu. Observe, 3 meses foi o tempo necessário que os pais de Moisés puderam escondê-lo, puderam guardá-lo, puderam protegê-lo. E depois de 3 meses, eles colocaram-no dentro de uma arca, calafetaram, betumaram aquela arca e lançaram aquela arca no rio com o pequeno. Imagine. Ainda hoje estava vendo uma foto do meu neto, lá em cima da cama, ele está lá em Belém do Pará. Aquela coisa fofa, aquela coisa linda. Aquele ser Deus no meio de nós, através de uma criança. E agora você tem que pegar uma criança de 3 meses e colocar dentro de uma cesta e lançar no rio. Não esqueça, queridos, que quando você não puder mais fazer nada, Deus vai fazer. Os pais de Moisés só conseguiram protegê-lo e guardá-lo por 3 meses. Mas depois de 3 meses, foi com Deus. Ele disse: agora é comigo. Eu tenho algo melhor para ti. Quem está nas mãos de Deus está seguro, está protegido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. 3 meses depois, lembrava aqueles 3 meses ocultos que os pais de Moisés passaram na tensão de que no dia seguinte o seu filho poderia ser morto. O seu filho poderia deixar de existir. Mas Deus cuidou dele no rio. E ninguém menos que a filha de Faraó. 3 meses depois, era um momento de profundas recordações. 3 meses depois, para Moisés, era uma lembrança de 40 anos atrás, quando ele ali esteve apacentando o rebanho do seu sogro. 3 meses depois, Moisés estava lembrando que exatamente ali, na frente do Monte Sinai, observe porque o autor sacerdotal está preocupado com a geografia, ele está preocupado com a topografia, ele está preocupado com a data, ele está fazendo questão de dizer com a cronologia, ele está atentando para isso. 40 anos antes, Moisés apacentando o rebanho do seu sogro, o Senhor aparece para ele no meio de uma sarça que queimava e não se consumia. Três meses depois, significa lembrar aqueles 40 anos antes do chamado. Observe, queridos irmãos, que quando do chamado de Moisés, naquele mesmo lugar, quando Deus do meio do fogo falou com Moisés, agora Deus descerá em fogo. Observe. Deus chamou Moisés na planície, no topo, na frente do monte. E agora Deus vai descer sobre o monte em fogo.
No chamado, o fogo foi embaixo, diante do monte. Na aliança, no cumprimento da promessa, o fogo ele está no topo. O que é isso, missionário? O Sinai, queridos. Quando da primeira aliança, da base ao topo, de cima para baixo, de baixo para cima, ele foi todo tomado por Deus e ele é de Deus. É o momento da aliança, é o momento que o povo está dizendo: obedeceremos tudo que Deus ordenou para que façamos, faremos, não deixaremos uma vírgula cair por terra, mas, todavia, no entanto, este pacto foi quebrado. Este pacto caiu por terra. O povo não deu conta de ser fiel neste pacto. E porque Deus ele não desiste do homem. Porque Deus ele não abre mão de nós. Porque Deus não nos entrega, como diz o Catecismo da Igreja Católica, a nossa própria sorte, mas ele vem ao nosso encontro. Ele então estabeleceu uma nova aliança. Deus estabeleceu uma nova aliança, só que desta vez, queridos, ele não vai descer sobre um monte. Desta vez ele vai descer sobre uma pessoa, e você a conhece. Você sabe o nome dela. Aí na tua casa você tem uma imagem dela. Aí na tua casa você tem um quadro dela. Aí na tua casa você tem uma oração que você faz a ela. Nesta nova e eterna aliança, Deus não irá descer sobre o monte Sinai, mas ele vai descer teofanicamente sobre uma pessoa. Essa pessoa não é um homem, é uma mulher. Vai na contramão da cultura judaica, vai na contramão daquele patriarcalismo que estava estabelecido. Essa mulher é a totus tuus, é a toda de Deus, é o monte sagrado de Deus, da nova e eterna aliança. E é bom que saibamos que neste monte, queridos, Deus não apenas pousou, Deus não apenas tocou no topo deste monte, mas ele fez morada. Ele habitou naquele corpo. Diferente de Israel, queridos, Maria foi fiel. Diferente de Eva, que disse um não para Deus, que disse um sim para Satanás, Maria, ela diz um não para Satanás e diz um sim para Deus. Com Maria Santíssima, queridos. E você sabe que ela é santíssima. O demônio quer que você diga diferente disso, mas você sabe que ela é santíssima. Diante de tudo que estou lhe falando, dentro das Escrituras, dentro de uma sobriedade bíblica, e muito mais do que eu estou falando, você sabe que ela é santíssima. Com Maria Santíssima, Deus vai recapitular a história da salvação. Deus vai recapitular a história da salvação. No nosso próximo encontro, quero dar continuidade nesta reflexão, Maria na Santíssima Trindade. Me acompanhe, porque veremos Maria no mistério. Hoje fala-se por aí, queridos irmãos, já ficou uma coisa tão desgastada. Oh, meu irmão, tem um mistério para ti. Mas, meu Deus, ficou um cinismo estabelecido. Eu quero te mostrar dentro da história da salvação o que é mistério. Maria é o mistério por excelência que está dentro do mistério da Santíssima Trindade, incompreensível, um Deus em três pessoas.
Mas durante alguns dias, com a graça de Deus, estaremos refletindo sobre a Santíssima Trindade e Maria Santíssima, porque não tem como ela não ser santíssima. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e hoje, não esqueça de rezar uma Ave Maria. Talvez hoje seja o dia de você recomeçar aquela aliança que há muitos anos você quebrou. Quantos anos que você não reza mais o terço, não reza mais o rosário, não faz mais uma novena, Nossa Senhora? Talvez hoje seja o dia deste recomeço. É a hora de voltar ao primeiro amor. É a hora de voltar, mas missionário não tem mais. O que estou falando não vai contra nada. O novo legislador da nova e eterna aliança. Mas missionário, não estou rebaixando Jesus, não estou colocando Maria no lugar de Jesus ou acima dele. Isso não existe. Isso não há possibilidade de acontecer, queridos. Isto é humildade. Isto é aceitar o plano de Deus na nossa vida. Ora, se Deus, para chegar a mim, um terrível pecador, Ele quis usar o caminho Maria, quem sou eu? Por que eu? Por que nós não podemos usar o mesmo caminho para chegar a Ele que Ele usou para chegar até nós? Somos mais que Ele? Isto simplesmente é história da salvação e é palavra de vida eterna para mim, para você, para todos nós. Sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.